Olá, amigos, caros ouvintes, né? Irmão dessa sala virtual, ou sinagoga virtual, Talmud de Torá. Hoje, primeiramente, quero saudar a todos, né? Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos iniciando mais um estudo da Parashá Lei-Lehá, Vá-por-ti. Hoje são 9 do mês Reshivão, do ano 5.786. 30 de outubro de 2025. A leitura integral dessa paraxá, ela encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1, e vai até o capítulo 17, verso 27, como leitura integral. Ainda temos com a Haftará baseada no profeta Isaías, capítulo 40, verso 27, vai até o capítulo 41, verso 16, como também na Brit Hadashah, Aliança Renovada, no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 5, e vai até o capítulo, aliás, capítulo 3, verso 5, até o versículo 29. Só porque tirei o olho daqui já. A porção para hoje é no mesmo livro de Gênesis, tá? Que era a quinta aliá, o capítulo é o 14, verso 21. E vai até o capítulo 15, verso 6. Nosso amado cooperador de hoje está aí presente. Daqui, o Yossi, que dera a partir de agora o Senhor está com a palavra. Shalom, o Eterno abençoe. Shalom, shalom, meus amados. Vamos então, primeiramente, desfrutar de uma leitura alusiva, que é a quinta aliá. Eu vou aqui compartilhar com vocês. 14:21, né? Confirme comigo aí, Ruth. É o 14:21 de Bereshit? É, É, 14, 14, 21. 21. Ok. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e os bens, toma-os para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a minha mão ao Eterno, Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma, e tudo que é teu, nenhum fio, nenhuma correia de sapato, para que, para que digas: Eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Mamré, que foram comigo, e estes tomem a sua parte. Depois destas coisas veio a palavra do Eterno a Abraão, uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão ao Eterno Deus: Que me derás, visto que morro sem filhos?
O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Eterno, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abraão no Eterno, e o Eterno imputou-lhe isto como justiça. Amém. Ok. Então aqui foi feita a leitura responsiva da quinta aliá, certo? Nós estudamos na paraxá anterior, para deixar assim contextualizado, né? Que depois de um confronto, de uma guerra, cujo motivo foi, a princípio, né? Os reis de Sodoma, Gomorra e outros reis que se rebelaram contra, deixa eu ver quem foi, o rei Kedor Laomerer, né? Kedor Laomerer era um rei que estava subjugando muitas cidades, muitas regiões naquela época, né? Inclusive Sodoma e Gomorra, entre outras cidades, estava sob o teu domínio. Isso por 12 anos, essas nações davam tributos a este rei e cessou de dar tributo no 13º ano, e no 14º ano, então houve o confronto, a luta dos quatro reis contra cinco, né? E nessa luta, nesse confronto, o rei Gedor Laomeire saiu como vitorioso, derrotou o rei de Sodoma, Gomorra, e entre seus associados. E neste confronto, nessa guerra, o, o Ló foi levado cativo entre os demais moradores que residiam em Sodoma, e dentre os cativos, dentre os guerreiros, na verdade, escapou um e passou notícia para Abraão, na época, né? Então, o que aconteceu? Então, sabemos que Abraão juntou 318 homens preparados, aqueles que eram nascidos na sua própria casa, preparados à guerra, para então fazer o resgate do teu irmão ou sobrinho, né, conforme menciona na Torá, né? E nós sabemos o que motivou Abraão e o confronto e a batalha foi unicamente o seu sobrinho, que foi levado como um escravo, porque não teria nenhum outro motivo para nosso patriarca ir confrontar essas nações, certo? Não tinha nenhum motivo. Somente, exclusivamente foi para salvar, não somente para salvar o seu sobrinho, que foi levado como um escravo, né? Bem, outrora nós sabemos que ambos não viveram bem juntos, né? Houve uma separação, e desta separação, Ló tomou a primazia, né? A prioridade de escolher algumas cidades
A princípio não foi bem Sodoma, mas ele foi se distanciando até o ponto de residir naquela região. E nós sabemos que Sodoma, Gomorra, entre outras, eram cidades perversas, né? Uma cidade corrupta, diz a nossa tradição, eram moradores odiavam alguém que fizesse uma obra de caridade, de tão perversa que era, certo? Mesmo assim, Ló se acomodou, né? É, se habituou a morar naquele local, apesar de ter hábitos virtuosos, né? Como, por exemplo, de hospedar, de fazer caridade, de visitar os viajantes. Isso é uma prática herdada dos seus ancestrais, inclusive já nosso patriarca, né, Abraão, isso foi bem instruído para seu sobrinho sobre essa virtude que e salvou a sua própria vida, né? A intenção era salvar toda a sua família, que nós vamos ver mais na frente, e graças a esta obra, esta virtude que Ló teve, herdada dos seus ancestrais, que salvou a vida, né, dele e da sua família, exceto da sua esposa, que opinou de retornar para Sodoma, né? Quando ela olhou para trás, na verdade, o coração dela estava ali, conforme diz um grande sábio, que diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, né? Então, ela saiu não com a própria vontade, na verdade, ela queria permanecer em Sodoma e assim permaneceu, né, em Sodoma, sendo destruída, né? Com os seus moradores. Bem, o assunto não é bem esse, tá? Nós sabemos que a vida de Abraão é uma vida de nômade, né? É uma vida de viver em várias cidades, né? Em contraste com a vida de Ló. Ló, ele tem uma vida mais é, estável, decidiu permanecer em um determinado local, certo? E nós sabemos que, enquanto Ló estava, mesmo vivendo como nômade, com seu sobrinho, com seu tio, melhor dizendo, ele estava sendo protegido, né? Inclusive, ele também ficou muito próspero, graças à presença do nosso pai, patriarca Abraão, né? Ele se tornou um homem muito próspero e então a prosperidade fez, a riqueza fez afastar e se distanciar cada dia mais do seu tio, né? Que é o nosso patriarca, certo? E nós sabemos que o Ló, ele foi, quando ele foi levado cativo, certamente estava sem liberdade, né? Sem as suas posses, sem as suas terras, sem nada, na verdade. Nem a própria vida pertencia a ele, certo? E a, graças ao destemido patriarca Abraão, que desafiou, né, seu próprio, podemos dizer, a sua própria vida, né? Ele se colocou em perigo, em risco para resgatar o seu sobrinho, porque eram vários, era cinco, quatro reis, né? Mas sabemos que ele se preparou para ir à noite, né? Que seria mais favorável, foi tipo uma emboscada, né? Foi uma emboscada
e resgatando o seu sobrinho, e logo essa resgate, após esse confronto, essa batalha, ele teve então um diálogo com o sumo sacerdote Melquisedeque, né? Melquisedeque, né? Teve o diálogo, apareceu ele agradecendo, louvando ao Eterno, né? Fazendo ali uma cerimônia com pão e vinho, né? Exaltando o Deus Criador do céu e da terra. Isso lhe trouxe, de certa forma, um conforto, né? Um alívio, né? Por ter passado al- logo alguns dias antes, né? Mo- um confronto que seria muito difícil para ele, né? E ele então foi consolado, né? Foi consolado com a presença de um grande sacerdote, né? Lhe dando então o apoio, né? Para que ele possa então confiar no Eterno. E o Eterno aqui e após esse encontro, parece então o rei de Sodoma dando-lhe uma proposta de Abraão ficar com todos os bens, né? Somente as pessoas iriam ser devolvidas, né? E aqui nós percebemos que Abraão recusou, tá? Por que recusou? Né? Certamente ele não queria ter nenhum tipo de vínculo, né, de uma associação com o rei de Sodoma, certo? Isso nos dá a entender que, que Abraão não queria ter nenhuma amizade, nenhum vínculo com ele por questão de caráter, né? Porque mesmo que pessoas ofereçam, aguarda um momento só, gente, espera um pouquinho só, só aguarda um momento. Pronto. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que a pessoa é bondosa por oferecer algo a nós, certo? Mas por trás dessa bondade pode estar uma armadilha, um laço para nos tornar escravo, né? Presa das pessoas. Vergonha, inclusive, né? Porque poderá mais na frente essa pessoa que oferece essa bondade, essa caridade, nos dizer, eu, tá vendo, eu ofereci isso a fulano e está passando por necessidade, por isso e aquilo, né? Envergonhando o que recebeu, né, uma doação, certo? São pessoas mais, né? São pessoas que traz, até com a bondade, ela prejudica aquelas que recebem, certo? Então temos que ter muito cuidado, que nem toda bondade, de fato, é para o bem, tá? Existe, por isso que Abraão, ele recusou qualquer presente para que não dá motivo àquele que está doando, apesar que era direito de Abraão, que Abraão ele colocou em jogo a sua vida, né? Houve um preço, houve então um mérito, né? E por direito de guerra dele ter o despojo, tá? Por questão natural de guerra, né? Mesmo assim ele recusou, tá? Apesar que em outras ocasiões outros reis ofereceram presentes a ele e ele aceitou, né? Mas nesse caso não, porque ele sabia a índole da pessoa, certo? Sabia quem é, de fato quem era, tá? Eu tenho algumas anotações aqui.
Quanto Ló, como falei, estava sob o cuidado do seu tio, né, estava prosperando e, e essa saída, esse distanciamento, lhe trouxe sérios problemas na sua vida, né? Ele se tornou pobre duas vezes. A primeira vez foi agora que houve esse confronto, e a segunda vez foi quando os anjos estiveram na casa dele, né, e ele teve que fugir da cidade, certo? Sem levar nada praticamente, e nem sequer salvou a sua esposa. Isso teve um preço. Então, é, existem situações, mesmo que a pessoa, mesmo que a divergência, a disputa, né, as intrigas cessam com a separação das envolventes, mas por trás haverá consequências. Por quê? Não seria melhor entrar em acordo do que a separação? Né? Porque a separação vai trazer consequências, vai trazer coisas ruins, tá? Mas juntos, em confronto, em intrigas, é pior ainda se permanecer, certo? Pior ainda. Quer dizer, o melhor de tudo é chegar a um acordo, né? Chegar às pazes e viverem, já que a terra, que a terra não estava mais suportando a sua riqueza, mas que ficasse vizinho dos outros, né? Morasse mais próximo dos outros, certo? Mas não. Nós percebemos isso, quem estudou para achar as alíquotas anteriores, né? Após a separação, ele foi distanciando gradativamente do seu tio, a tal ponto de ficar totalmente distante, né? E, inclusive, após este resgate, ele retornou ainda para Sodoma, ele permaneceu em Sodoma. Não já era suficiente entender que era hora dele eh, dar a retirada, não era hora de ele sair, já que ele teve a oportunidade de morar em outras cidades, né, passou, né, tempo em algumas outras cidades, por que não poderia ter saído de lá, né? Não era hora. Mesmo assim, ele persistiu e nós sabemos mais na frente que iremos estudar a consequência da persistência de permanecer no lugar, né, onde os seus moradores são moradores perversos, tá? Então, isso nos traz também ensinamento no lugar onde nós morarmos, os vizinhos, se for aqueles vizinhos difíceis de lidar, certo? Uma vizinhança que vai trazer muita diversidade, muitas intrigas, confrontos, né? Especialmente aqueles que têm ódio de judeus, nós temos que fazer de tudo de nos afastar dessas pessoas, nos distanciar delas, porque isso vai afetar a sua família, vai afetar a sua esposa, vai afetar os seus filhos, certo? É um ambiente do qual vive, não é um ambiente próprio, né? Propício para nós. Nós temos que morar num lugar, numa cidade, num bairro onde for, na rua, né? Onde for, que seja um ambiente propício, de paz. Não uma paz, né? Não a paz 100%, obviamente, mas um ambiente que é suportável, né? Entendeu? E nós vimos aí que, né, nessa liar, o Magen, o Eterno, é Magen, está em hebraico, né? Deixa eu ver se eu compartilho com vocês.
compartilhando aqui, né? Capítulo 15. O Eterno, depois dessas coisas, de tudo que aconteceu naqueles dias, que foi comentado aqui, a palavra do Eterno veio a Abraão, numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Né? Quando fala escudo, ele falou aqui Magen. Deixa eu ver se eu pego aqui a palavra hebraica Magen aqui. Anohi, né? Anohi, eu sou Magen, escudo para ti, certo? Ou sou o teu escudo, o seu protetor. É por isso que Abraão, nesses dias, ele foi destemidamente para o confronto contra aqueles reis. Ele tinha confiança que o Eterno estaria com ele. Né? Certamente ele consultou ao Eterno para ir a esta batalha, certo? E foi bem sucedido, tá? Porque imagine, ele não tinha filho. Morrendo, o que aconteceria? A pior coisa é o homem morrer sem ter filho. Acabou o mundo para ele, não ficou sem semente. O seu nome é apagado na terra. A importância é tanto que Abraão falou aqui nessa leitura que nós fizemos, a carência de ter filho, certo? Ele suplicou ao Eterno de lhe dar um filho, certo? O Eterno era escudo, o conforto dele era o conforto, mas ele precisava de algo material, certo? Algo que todo homem deseja, certo? Se o Eterno está conosco, certo? Se o Eterno está conosco, isso não quer dizer que não precisamos de mais nada. Precisamos, né? A gente vê aqui o sinal, precisa ser materializada a presença, a aprovação de Deus em nossas vidas. Certo? Nós precisamos de algo concreto. Isso é humano, certo? Quantos, é, quantas pessoas temidas, né, ao Eterno, mesmo o Eterno atuando na vida dele, mesmo sendo um tzadik, mas ele tinha os seus desejos, certo? E o Eterno então lhe concedeu, assim como aconteceu com Abraão, né, que é justamente a questão do filho. Isso fazia parte do legado, fazia parte da promessa divina, né? Abraão já estava aqui com mais de 75 anos, acredito. Foi quando o Eterno chamou ele para sair da sua parentela, né? Ele já tem mais de 75 anos. Ele teve filho com 99 anos, né? Ele teve o Isaac, não considerando o Ismael, porque Ismael não fazia parte. Quando o Eterno prometeu ele aqui, o Eterno estava em mente o Isaac, não o Ismael. O Ismael foi obra da mulher, né? Ela que tomou a iniciativa de dar a sua serva para ter Ismael, mas na verdade o plano de Deus era para ser de Isaac mesmo, seria filhos de Sara com Abraão, né? Então, o Eterno conforta ele, dando-lhe um sinal, né, que é as estrelas, provando a ele que através daquele sinal, né, que sua descendência era numerosa, porque isso é de fato, certo? Que a descendência de Abraão se tornou numerosa, né? Porque há muitas gerações, mesmo não sendo naturais, né, de Israel, mas Abraão tem muitos filhos espalhados no mundo, certo? Espalhados pelo mundo inteiro aí, e, e levam consigo o seu legado espiritual, que é essa fé, essa confiança em Deus. Né? É importante isso. Importante sempre
isso lhe deu, isso foi lhe chamado amigo de Deus por ter essa confiança, de deixar, de desafiar, né, tudo que é, desafiar o seu destino para seguir o eterno, seguir a verdade, né, a justiça de Hashem, ok? Então, são essas palavras, meus amados, eu agradeço muito, tá, a vossa participação, a vossa presença aqui conosco. Aí eu quero, então, concluir. Conclua.